Diz assim a palavra do Senhor. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo, quem é Paulo, são servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Pode tomar o seu assento. Amém? Irmãos, eu já fiz uma exposição nesse texto aqui há alguns meses atrás, né? E o título da mensagem foi O que é a igreja, né? E para que serve? Mas hoje nós vamos caminhar numa outra direção, tá? Como os irmãos já devem estar sabendo, como sempre, né? A gente está pregando em série de mensagens. Cada mês a gente adota uma temática, uma linha de raciocínio, né? Então, ao invés do pastor pregar um sermão de 2 horas, às vezes ele prega 3 de 40 minutos, né? Então, nesse mês de julho, pode ser que início de agosto também, nós estamos falando sobre a trilha da fé. Então, pastor, eu não ouvi essas mensagens, não. Então, as 2 primeiras mensagens eu preguei nos cultos pela manhã, né? Semana passada eu preguei sobre como ingressar na trilha da fé. Então, a gente falou sobre o pessoal que está do lado de fora. Pessoal que ainda não aceitou Jesus, pessoal que está desviado, pessoal que está desigrejado. Então, semana passada de manhã, esse foi o assunto. Hoje de manhã nós falamos sobre a segunda mensagem. E o tema era Seja Bem-vindo. E nessa mensagem nós falamos sobre os novos convertidos. E nós falamos também sobre como nós recebemos os recém-transferidos, as pessoas que vêm de outra igreja. Então, se você tem alguma familiaridade com um desses 2 públicos, aconselho muito que você ouça a mensagem depois. Está no YouTube, está no aplicativo da igreja, né? Então, depois procura lá que você vai encontrar, né? Só que isso não significa que você não vai entender a mensagem de hoje, tá bom? Hoje é a mensagem número 3, né? Então, é a terceira mensagem da temporada aí que a gente está assistindo junto aqui. E nessa mensagem hoje nós vamos falar sobre o maior público que a gente tem na igreja, o público de membros, né? E há uma particularidade sobre aquilo que eu vou falar com você nessa noite, tá? Eu queria que você prestasse bastante atenção, né? Então é possível que hoje eu fale de você. Talvez você de hoje ou talvez você de ontem. Para ser bem sincero, eu espero muito que seja você de ontem. Mas se for o de hoje, eu tenho uma boa notícia. Deus tem algo especial para a sua vida, Deus quer renovar a sua mente hoje, Deus quer despertar ministério, Deus quer te dar um novo direcionamento em nome de Jesus. Amém? Amém? Então nós vamos basear essa mensagem no texto de 1 Coríntios. E se você tiver prestado atenção na leitura, né, você vai notar que o apóstolo Paulo está fazendo uma exortação à igreja de Corinto. Talvez alguns irmãos, na hora que começar a ler o texto, vão falar, vixe, hoje nós vamos apanhar, misericórdia. E, de verdade, o texto ele é bem forte. É um texto onde Paulo está chamando a atenção das pessoas, né? E ele está deixando claro que havia uma expectativa que não se concretizou. E a vida é cheia de expectativas, né? Então, quando você começa algo novo, né? Você tem um emprego novo, você tem uma expectativa. Você muda de casa, você tem uma expectativa. Você vai fazer uma viagem, você tem uma expectativa. E
um tempo a gente pode perceber, né, quando aquilo se concretiza, se as nossas expectativas foram atendidas ou se elas foram frustradas, certo? E sobre isso, né, tem o último filme do Homem-Aranha, né, agora o pessoal, os nerds, os jovens agora vão se conectar. Né, tem o filme do último filme do Homem-Aranha, tem a MJ, né, que é a namorada do Peter Parker. E aí ela tem uma frase que ela fala o seguinte, ó, ela diz assim, ó, se você já espera a decepção, você nunca se decepciona. Isso é um discurso de gente que sofreu muito, gente. É um discurso de quem já apanhou bastante. Ela usa essa falta de expectativa, então, como um mecanismo de defesa diante dos possíveis obstáculos no caminho. Só que quando se fala de obra de Deus, a gente está falando da obra de Deus, mas está falando de caminhada cristã. Então, adotar esse discurso ia ser, no mínimo, contraditório. Então, a gente acabou de cantar, né, que Jesus é vitorioso e que nele nós somos vitoriosos, né? Romanos capítulo 8, 37, vai dizer, né, que nós somos mais que vencedores. Amém? Glória a Deus. Então, isso é uma coisa boa. E talvez esse seja até o gatilho para algumas teologias erradas que têm sido pregadas por aí. A gente falou sobre isso de manhã. A teologia da prosperidade, a teologia do coaching, a teologia da hipergraça, eles utilizam essa parte aqui para passar uma mensagem que a vida do crente é só vitória. Agora é só vitória. E aí eu falo, é verdade? Não, não é verdade. Nós sabemos que não é por aí. Né? A gente precisa ter um equilíbrio quanto às nossas expectativas. Porque se a gente olha para Jesus, se a gente olha para a vitória na cruz, para a salvação que nós ganhamos, expectativas aumentam. Mas aí a gente vai para a Bíblia. E aí a gente vê o sofrimento do povo de Deus. A gente vê Jesus dizendo, no mundo vocês vão ter aflições. A gente vai ver um homem sofrendo e Deus falando, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, aí a gente percebe que é um sabor um tanto agridoce ao longo da jornada. Então, tendo dito isso, eu queria hoje refletir com você sobre o contraste, né? Sobre a diferença entre as expectativas de Paulo e o que acontecia de fato na igreja de Corinto, né? E as expectativas da própria igreja, vamos dizer assim. E para explanar a visão de Paulo, eu queria fazer uma ilustração com você aqui. Entra na historinha que depois ela vai fazer sentido, tá bom? Imagine um homem que ele tem um filho e ele resolve investir na vida do filho. Coloca ele na melhor escola, no melhor cursinho, e aí ele consegue que o filho dele passe em medicina no vestibular. E aí só que só passar no vestibular não resolve, né? Tem que bancar durante toda a faculdade. Então o pai banca o filho o tempo inteiro. O filho se forma e agora ele é um médico. Só que ele se forma, mas ele ainda continua morando com o papai e com a mamãe. E agora ele está ganhando 10 vezes mais que seu pai. Só que o miserável não paga nem a internet que ele usa. Não lava um garfo em casa. Ele olha para o irmão dele está com dificuldade em biologia, a matéria preferida dele. Ele falou assim, não, mãe, minha hora custa muito cara para mim parar para ensinar meu irmão biologia. Então, ele observa que o cardápio de casa deu uma caída, porque o salário do pai dele não acompanhou a inflação. Então, teve dia que mesmo nem tinha carne para comer. Eu falei, não, tudo bem. Eu fico sem carne hoje. Amanhã eu vou estar no hospital e lá eu como uma picanha. Por que não? O que você diria para esse rapaz? O que você diria para esse homem? Tem um monte de gente olhando para mim, dando uma risadinha. Fala, vira homem, rapaz.
É hora de você começar a abençoar. É a hora de você começar a agradecer aquilo que seu pai fez. Agora é a hora de você a retribuir todo o investimento feito na sua vida. Mais ou menos por aí, né? Né? Então é nessa perspectiva que Paulo escreve o texto que nós estamos estudando. Então, reforçando o que eu disse agora há pouco, eu diria que sempre que a gente recebe um convite, expectativas são geradas. Né? Você fala assim, fulano, vamos almoçar lá em casa, sábado que vem? Você fala, rapaz, o que será que vai ter lá? Será que vai ter um churrasco? Será que vai ter uma lasanha? Será que a sobremesa vai estar boa? Quem será que vai estar lá? Né? A gente começa a especular, a gente começa a imaginar, a gente começa a gerar expectativas. E quando se trata de igreja, não é diferente. Talvez algum dia você chamou algum colega, vamos lá na igreja. Igreja. Porque certamente alguém que teve alguma experiência ruim na igreja. Outras pessoas, um dia, você falou vai lá na minha igreja, eu quase te dei um abraço. Por quê? Porque era algo que ele esperava. Era algo que fez bem. Da mesma forma, irmãos, quando um pregador vai preparar um sermão, ele também tem expectativas. Quem que vai me ouvir? Quem que vai estar lá? Eu lembro a primeira vez que eu fui pregar, irmãos, na presença do pastor Clarimundo. Meu Deus do céu, que tremedeira que foi. Aí, para se não bastasse, na hora que eu cheguei lá, e senta no primeiro banco, pastor João Batista, pastor Elias Garcia, parece que os professores do seminário estavam tudo lá. Eu falei, é sério que eu vou pregar aqui hoje? Dava uma tremedeira. O quê? Uma expectativa diante daquilo que eu sabia que ia acontecer. Então, quando um pregador só fala, vai ter um público tal, vou falar para os jovens, então ele vai numa linha. Vou falar para adolescente, vou falar para casais, tem as linhas que ele vai pensar. Agora, quando o público é muito eclético, ele fala assim, peraí, como é que eu vou aplicar a mensagem para cada particularidade? Como é que eu vou fazer uma mensagem que um adolescente vai entender, que um adulto vai entender, que um idoso vai entender? E aí fica mais difícil. Concorda comigo? Então, Paulo tinha uma expectativa ao chegar em Corinto. Ele pensou, esse povo já conhece o Evangelho. Eu já vim aqui antes. E se esse povo tiver amadurecido, eu vou chegar agora, eu vou oferecer, sabe? Eu vou ter uma conversa de gente grande com eles. Eu vou falar com eles agora aquelas verdades mais profundas. Sabe, eu vou abordar como é que eles vão ser relevantes no contexto em que estão inseridos. Né? Só que quando Paulo chegou lá, ele percebeu que não dava para pregar o sermão que ele tinha preparado. Quando Paulo chegou lá, ele falou assim, acho que eu vou ter que simplificar as coisas aqui. Eu vou ter que voltar a falar de fundamento. Eu vou ter que voltar a falar das coisas mais básicas. Porque senão eu não vou ser entendido. Senão vai ficar todo mundo olhando para mim e falando assim, o que é isso aí? De vez em quando a gente tem que vigiar, né? A gente aprende uma palavra nova no livro, aí você fala assim, vou soltar essa palavra lá na igreja. E os irmãos vão ficar assim, e daí? O que é isso aí? Então a gente tem que se policiar, a gente tem que falar simples, a gente tem que simplificar. Então, trazendo a questão para a nossa realidade, você deve saber que a comunicação na igreja, a comunicação que está acontecendo aqui agora, é diferente da comunicação que está acontecendo lá no Ministério Infantil. Por quê? Porque são públicos diferentes. E agora a gente tem uma salinha, irmão, de 2 e 3 anos. Olha que benção. E a salinha de 2 e 3 anos, a comunicação é diferente da sala da molecada de 10 e 11. Por quê? Porque é um público diferente. Porque eles têm um entendimento diferente. Então, a gente não conta a história do mesmo jeito. Então, Paulo chegou em Corinto querendo servir um churrascão caprichado, sabe? Bem produzido. Mas ele observou que o pessoal estava precisando de leite. E ele queria colocar o povo para trabalhar, para cuidar dos outros, mas ele constatou que eles precisavam era de cuidado especial. Então aquilo trouxe uma frustração ao apóstolo. O diagnóstico de Paulo é que aquela igreja era uma igreja carnal, ao invés de espiritual. Que aquela igreja era uma igreja imatura, ao invés de madura.
E o que isso significa? Como ele chegou a essa conclusão? Significa que ele vai ter que ter um trabalho basilar a fazer. E ele chegou a essa conclusão confrontando expectativas e realidades. Então, vamos lá. Ao chegar em Corinto, Paulo esperava encontrar pessoas espirituais, pessoas que viviam conforme o Espírito. Gálatas 5,16 vai dizer assim, ó: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. E isso é dito justamente antes de ser contrastado as obras da carne e o fruto do Espírito. E quem vive no Espírito, irmão, sabe, quem vive no Espírito, ele não toma decisão por conta própria. Quem vive no Espírito não vai onde ele quer ir, mas ele vai onde o Espírito quer que ele vá. Quem vive no Espírito não faz o que ele quer fazer, mas o que o Espírito quer que ele faça. Estão entendendo? E agora está todo mundo com um ponto de interrogação na cabeça. Será que eu sou carnal? Será que eu estou fazendo o que eu quero ou será que eu estou fazendo o que o Espírito Santo quer? Quem vive no Espírito é como se adotasse o Espírito Santo como GPS. Opa, agora, e aí, Espírito Santo, para onde é que eu vou? E aí, Espírito Santo, qual que é a decisão? E aí, Espírito Santo, que roupa que eu vou vestir? E aí, Espírito Santo, o que eu vou falar? E aí, Espírito Santo, quem que eu vou postar? Isso é viver pelo Espírito. Agora, ao invés de ser espirituais, aqueles irmãos eram carnais. E carnal não é quem gosta de carne. Quem gosta de carne é carnívoro. Então, o que é ser carnal? Carnal é a pessoa que pratica as obras da carne. E quais são as obras da carne? Gálatas 5, 19, 20 e 21 vai dizer: ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Muitas dessas obras foram encontradas na igreja de Corinto. Se você ler a carta inteira, você vai ver que o negócio lá era feio, que tinha muita coisa esquisita lá, que tinha muita coisa errada. Algumas dessas obras aqui a gente diria que até são graves, escandalosas. Todavia, um único item já representaria uma vida carnal. No desenvolvimento do capítulo 3, a gente vai ver que o que fez com que aquelas pessoas fossem chamadas de carnais naquele momento não foram obras como feitiçaria, orgias ou imoralidade sexual, mas algo que é tão nocivo quanto. Eu estou falando de discórdia, divisões, facções, coisas que às vezes a gente nem dá tanto valor, mas que fazem muito mal. Sabe, muitas vezes, no argumento da gente ser ouvido, a gente acaba semeando discórdia. Sabe, ó, a gente chega no irmão e fala assim, ó, não é fofoca não, é para você orar. E ó, não, porque o pastor, misericórdia, pastor, você não sabe o que o pastor fez. Aí você começa a semear discórdia. Aí você começa a ser carnal, quando você fala assim, não, quem que vai pregar no culto tal? Aí, vou nada. Eu? Para quê? Vou não. Eu gosto de ouvir a palavra do fulano de tal. Eu gosto de ouvir o ciclano. Isso aí a gente está semeando discórdia, gente. Sabe? Quando a gente recebe um pedido da liderança e a gente não atende, a gente está sendo rebelde, a gente está criando facção, a gente está na obra da carne, irmãos. Então, para que isso não aconteça, a gente precisa ser prudente, amoroso, sábio, até mesmo na hora de fazer uma crítica. Porque o problema não é a crítica, o problema é como é feita a crítica. Eu posso falar com alguém com muito amor, meu irmão, você sabe que eu te amo, mas olha, aquilo que você fez, eu acho que tem como fazer de uma forma melhor, tal. Ou eu posso chegar e falar assim, cara, você é um moleque, você viu o que você fez e tal, e aí eu partir para um outro lado. Então, muitas vezes, não é o que se fala, mas é o como se fala.
É o como se fala que vai decidir se a gente está na obra da carne ou na obra do Espírito. Percebe? Calma que pior. Então o versículo 3, ele vai mostrar que o que fez com que os irmãos daquela igreja fossem chamados de carnais eram brigas e ciúmes. As pessoas estavam criando facção. As pessoas estavam falando, não, eu sou do time de Apolo. Eu sou, o outro não, eu sou do time de Paulo. O outro não, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Estava tudo errado. Até os que diziam ser de Jesus estavam errados. Sabe por quê? Porque eles diziam ser de Jesus para não se submeter a uma liderança. Era por isso que eu estava falando que era de Jesus. É igual que a pessoa não precisa de igreja para congregar, não. Eu sirvo Jesus onde eu estiver. Você está de rebeldia. Você não quer se submeter, isso é um problema. E até o Paulo e o Apolo ficavam constrangidos, descontentes com aquela situação. Então, na igreja, a gente tem departamento. A gente tem ministérios. E isso é diferente de facção. E isso é diferente de divisão. Como assim, pastor? Porque o objetivo da gente ter ministérios é que a gente seja mais eficaz naquela abordagem. Por exemplo, talvez a mensagem que você vai falar para um público de casais, ela não vai servir para a igreja toda. Ou a mensagem que você vai falar para os adolescentes não vai servir para o pessoal adulto. Então é para isso que a gente tem ministérios. É para isso que a gente, às vezes, a gente cria recursos para públicos específicos na igreja. Só que o fato de ter ministério não pode ter uma barreira, não pode ser construído um muro. Então a gente fala assim, não, agora os jovens e os casais são rivais, misericórdia. A ideia não é essa. Então, a ideia é que a gente seja colaborador uns dos outros. É que a gente seja parceiro uns dos outros, que a gente venha somar uns com os outros. Então, qualquer ministério que se coloque em posição de rivalidade do outro é um problema. Eu já participei de igrejas, já vi igrejas que tinha mais de um grupo de louvor. E sabe o que acontecia? Discórdia. Rivalidade. Qual grupo de louvor que vai tocar na virada de ano? Misericórdia. Ah, mas porque o grupo tal só toca nos melhores dias. Ah, porque fulano de tal é isso e aquilo. Isso está errado. E aí, às vezes, a gente começa a rivalizar entre a gente. Isso é o quê? Obra da carne. Então, quando a gente atribui coisas do tipo, quando a gente fala assim, não, eu não vou na igreja não porque é culto tal. Ah, eu não vou não porque é o fulano que vai pregar. Ah, é o departamento tal que vai dirigir. Eu não quero nada com eles, não. Quando a gente olha assim, não, fulano vai estar lá, eu não vou mexer com isso, não. A gente está sendo carnal. A gente não está sendo espiritual. A gente está achando que a obra é do homem, e não de Deus. Percebe? E quem acha que a obra é humana e não de Deus, ainda precisa tomar leite. Ainda precisa entender os fundamentos. Ainda precisa nascer de novo. Ainda precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Mas uma questão é muito importante. Por quanto tempo a gente vai tomar leite? Você já parou para pensar nisso? Porque vamos avaliar biologicamente falando. Eu tenho dito que não dá para comparar a vida espiritual com vida biológica. A vida biológica, alguém vai se tornar adulto aos 18 anos. Agora, na vida espiritual, alguém se torna adulto com bem menos tempo. A pessoa começa a frutificar bem antes disso, se ela quiser. Se ela correr atrás, se ela fizer a parte dela. Se ela buscar no Senhor. Agora, quando a gente vai... aí a gente vai pensar, então, vamos pensar no aspecto espiritual. Até quando a gente vai tomar leite? Uma criança, ela começa a tomar leite quando nasce. Aí vai passando um tempinho, ela vai para a fórmula. É o NAN, depois é o ninho. Depois ela começa o leitinho de vaca. Aí depois começa o que os médicos chamam de introdução alimentar. Papinha. Ô, época de bagunça, né? Ô, glória. Aí depois começa aquelas frutas mais molinhas. E aí depois os dentinhos vai nascendo e ela vai começando a comer algumas coisas mais sólidas.
E antes dos 3 anos de idade, uma criança já come praticamente de tudo. Não é mesmo? Agora vamos pensar espiritualmente no negócio. Porque a aplicação prática que o texto nos pede é o seguinte. No primeiro momento que a pessoa aceita Jesus, é impensável achar, sabe, que a pessoa já está pronta para ingerir alimento sólido. A pessoa aceita Jesus agora, você já está perguntando se ela é calvinista ou arminiano. Tem professor de seminário que não sabe responder isso ainda, gente. A pessoa aceita Jesus agora e a gente já está querendo cobrar delas conhecimento profundo no Evangelho. E a gente fala, mas peraí, por que você faz isso? Você não é crente, não? Então não é razoável para alguém deixar de fazer algo simplesmente porque agora ela é crente. Sem que alguém explique a Bíblia. Sem que alguém explique o que a Bíblia tem a dizer sobre tal prática. Então essa é a fase do leitinho. A gente apresenta os fundamentos, as bases na fé. Aí com o tempo ele vai desejando comer algo mais sólido para se fortalecer e ter uma certa independência. Então não assusta o pessoal que chegou agora, não. Tenha paciência com eles. Oferece o leitinho que eles estão precisando. Agora, chega um momento que a gente tem que parar de dar leite e tem que começar a dar carne. Tem que começar a dar sustância, né? Tem que começar a fortalecer. Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14 vai dizer: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Como eu disse agora há pouco, Paulo chegou em Corinto querendo dar churrasco para o povo. Mas o pessoal estava tomando leite e falou assim, eu acho que picanha com leite vai fazer mal. Então, ele mudou a estratégia. E aí, eu gostaria de fazer uma pergunta de prova aqui. Se eu te chamasse, depois do culto vai ter um churrasco, quem quer ir? Ninguém, Ninguém quer comer churrasco. Já pensou? Agora você fala assim, depois do culto aqui, vai ter um leitinho ali para a gente tomar. Você vai querer ir? Fala assim, pastor, eu já passei dessa fase. Talvez os bebezinhos, né? A Maria Cecília talvez já vai querer. Talvez, né? As crianças, às vezes, vão tirar proveito. Mas a gente que é adulto fala assim, não, pastor, pelo amor de Deus, já passei dessa fase aí. E é justamente isso aqui que o texto está querendo dizer para a gente. Como tem sido a sua alimentação espiritual? Será que não está na hora de passar de fase e começar a ingerir alimento sólido? Tem gente que já está na igreja há tanto tempo e não sabe ainda como fazer um devocional. Tem gente que já tem décadas de crente e ainda não terminou de ler a Bíblia. Tem gente que está na igreja, já está envelhecendo na igreja e só ora o dia que vem na igreja. Então, se tiver culto só domingo, ela só vai orar domingo. Tem gente que até hoje depende de outras pessoas para desenvolver a sua espiritualidade. Então, será que não está na hora de, ao invés de ficar na mesa comendo, será que não está na hora da gente se levantar e começar a servir a mesa? Será que não está na hora da gente começar a ajudar os irmãos que estão no leitinho? Enquanto a gente come carne, enquanto a gente come caldo de mocotó, enquanto a gente come feijoada, enquanto a gente come coisa com substância. Então, numa trilha longa, imagina uma trilha longa, irmãos. Né? Para o pessoal que já foi militar vai ser mais fácil. Né? Imagina que você vai caminhar muitos dias. Nessa trilha, vão ter os consumidores, ou seja, o pessoal que vai precisar ser servido, e vão ter os colaboradores, ou seja, o pessoal que vai servir, o pessoal que vai ajudar os outros.
Hoje, na trilha da fé, quem é você? O que está consumindo ou o que está servindo? O que está servindo não deixa de comer não, tá bom? O que está servindo continua tendo que comer. É igual eu sempre falo para os obreiros e para os líderes aqui, ó, pastor precisa ouvir palavra. O pessoal do louvor precisa ser ministrado. Líder precisa parar para ouvir a palavra, para ser ministrado em algum momento. Então a gente cobra do pessoal, não coloca todo mundo para trabalhar todo culto. Todo mundo precisa cultuar, todo mundo precisa ser alimentado de alguma forma. Só que quem é colaborador, ele consome justamente para ter força para colaborar, para servir, para ter condições de servir. Lembra de algumas semanas atrás eu falei sobre cuidar de si mesmo. Então a gente cuida de nós, a gente se alimenta e depois a gente vai cuidar dos outros. E depois a gente vai alimentar os outros. Então, permita-me ser bem direto. Se você já tem um tempinho de caminhada, já passou da hora de você deixar de ser consumidor para você ser colaborador. Se você ainda não fez isso. Amém? Estão me entendendo? Você lembra da ilustração do médico? Será que esse médico não é você? Tanta gente já investiu na sua vida, tanta gente já ministrou sobre você. Será que não está na hora de você começar a retribuir? Porque enquanto você está... porque enquanto você está de braços cruzados, tem gente precisando de ajuda. Em todos os aspectos. Tem gente que precisando de provisão financeira, tem gente que precisando de conhecimento, tem gente precisando de ajuda na parte da saúde. Mas aí talvez a gente esteja confortável agindo como consumidor. Então, permita ser ainda mais claro. Dá para ser mais claro? Tá. Tem muito trabalho a ser feito, viu? Aqui na igreja, lá na sua casa, lá no seu trabalho, na sua vizinhança, entre os seus amigos. Tem muita demanda, onde Deus pode usar você como instrumento na vida dessas pessoas ao seu redor. Deus pode usar você para alimentar as pessoas que estão ao seu redor. Amém, irmãos? Na reunião que a gente fez com os líderes aqui na igreja semana passada, uma das queixas que eu mais ouvi foi: pastor, está faltando gente compromissada para trabalhar. Ô, pastor, a gente tem que orar para Deus mandar obreiro. Deus mandar gente que quer trabalhar, gente que quer fazer, gente que entendeu que está na hora de colaborar e não só consumir. E onde é que estão essas pessoas? Talvez elas estão sentadas à mesa, quando deveriam estar em pé servindo. Sabe por que às vezes o louvor não sai como você gostaria? Porque você não está ajudando. Seja com talento, atuando com uma crítica construtiva. Sabe por que algumas atividades da igreja parece que está faltando alguma coisa? Sabe o que está faltando? Você. Suas ideias. Seu trabalho. Sua colaboração. Sabe como é que o ministério infantil, a rede de adolescentes, de jovens, de casais, de homens, vai ser melhor quando você estiver no time de voluntários? Sabe quando a gente vai conseguir fazer uma live melhor, um som melhor, as mídias melhores, a diaconia melhor, a cantina melhor? Você já sabe, não sabe? Quando você estiver nessa com a gente. Simples assim. Então, ingerir alimento sólido consiste em se fortalecer. E fortalecer para quê? Para o cumprimento de um propósito. Servir ao Senhor. Então, entenda. Você vai começar a servir. Deus te trouxe hoje aqui para isso, talvez. Para te tirar da zona de conforto.
você fazer alguma coisa. Ou talvez para você que está fazendo um pouquinho, para você poder fazer mais. Ou talvez para você que é líder, dar oportunidade para outras pessoas poder fazer também. E quando você começar a fazer, você não vai ser do time do pastor, você não vai ser do time do fulano de tal, você não vai ser do time do líder tal. Você vai ser do time de Jesus. Você vai produzir para o reino de Deus, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então, pessoas maduras são conhecidas por meio das responsabilidades assumidas. Paulo um dia entendeu que tinha a responsabilidade de lançar fundamentos lá na igreja de Corinto. O fundamento chama-se Jesus Cristo. Ele fez a parte dele. E de maneira semelhante, ele esperava que os irmãos lá, os coríntios, que já conheciam o evangelho, que já tinham uma caminhada já, eles falaram, não, eu vou chegar lá, vai estar tudo certo. Por quê? Porque o pessoal que já tem uma estrada na fé, ele já transmitiu conhecimento para os que chegou depois. Então agora eu vou chegar lá, eu vou encontrar uma igreja madura, eu vou chegar lá, agora eu vou encontrar uma igreja espiritual. Mas não foi o que aconteceu. Ao invés de espirituais, eles eram carnais. Ao invés de maduros, eles eram imaturos. Ao invés de consumir alimentos sólidos, eles estavam consumindo leite. Ao invés de olhar para Jesus, eles estavam olhando para os homens. Então, talvez você está nessa situação. Talvez o que te prenda é olhar para os homens ao redor e às vezes você fala assim, nossa, fulano é tão bom. Eu nunca vou ser igual a ele. Ele é limitado, pecador, igual a você. Ou talvez você olhe para o lado e fale assim, fulano é tão ruim. Você também tem suas tranqueiras. Você também tem seus problemas. O importante é saber que é o Espírito Santo que capacita cada um de nós. É o Espírito Santo que usa cada um de nós. Nós somos apenas o vaso. O que é precioso é o que tem dentro. E o que tem dentro é o Espírito Santo de Deus. Amém? Ou talvez você tenha se distraído. Você sentou na mesa e falou assim, nossa, é bom demais ser servido, olha só. Gente, que maravilha. Eu vou para a igreja, vou lá, ouço a palavra, adoro o louvor, dou minha oferta. Vou para casa, tem coisa maravilhosa. Sabe o que é melhor ainda? Você participar. Você contribuir para que tudo isso aconteça. Para que outras pessoas sejam abençoadas através do seu serviço. Isso alegra o nosso coração. Isso alegra o coração de Deus. Sabe por quê? Enquanto muitos estão de braços cruzados, tem gente que está passando fome na igreja. E tem gente que nem conseguiu chegar na igreja, porque o trabalho não chegou até nele. Ele está morrendo espiritualmente. Está morrendo sem conhecer Jesus. E se essa é a sua situação, o Senhor hoje quer te convidar a ficar de pé. Ficar de pé, servindo, atuando, se voluntariando. Sabe? Quem tem o coração de servo, não fica esperando alguém falar assim, você me ajuda a pagar a conta? Quem tem coração de servo, levanta e fala, quanto é a minha parte? Ou melhor, ele diz, eu posso ajudar com tanto. Está aqui. Ele se oferece. Ele se voluntaria. Ele se dispõe. Então, hoje eu quero te incentivar. Para de ficar esperando convite para trabalhar. Tem muito serviço. Você quer trabalhar? Me procura depois do final do culto. Tem um monte de... Cadê os líderes aqui? Levanta a mão os líderes. Todos os líderes de alguma coisa. Levanta a mão. Olha o tanto de líder aí. Você quer trabalhar? Fala com uma dessas pessoas aí, gente. Eu tenho certeza que eles vão arrumar um serviço para você. Eu tenho certeza que ele vai te dar a oportunidade de você ser colaborador ao invés de consumidor. Nós precisamos pedir ao Senhor que mande trabalhadores, porque a seara é grande, né?
Então a gente vai orar, Senhor, manda trabalhador, Senhor, manda gente para fazer a obra, Senhor, manda obreiro, manda líder, manda voluntário. Mas enquanto a gente ora, a gente tem que chegar na frente do espelho e falar assim, será que eu estou pedindo, né, para Deus mandar eu? Será que não é eu que preciso ir? Será que não é eu que preciso fazer? Será que não é eu que posso assumir essa demanda? Pense nisso. Amém? Agora vamos ficar de pé de verdade agora? Que nessa noite você seja despertado. Você vai sair daqui cantando aquele corinho da harpa lá, né? Eu quero trabalhar para meu Senhor. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor faça de nós pessoas espirituais. Que Deus nos prepare para ingerir alimento sólido. E mais do que isso, para servir. Servir leitinho, servir alimento sólido. Servir o que for necessário de ser servido para quem está ao nosso redor. O objetivo é que o rebanho seja alimentado. O objetivo é que as pessoas lá fora recebam também da porção do Senhor. E que Deus seja glorificado em todo o tempo, em todo lugar. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu não vou fazer apelo não, porque senão não vai caber aqui na frente agora, tá bom? De gente que quer trabalhar para Jesus. Então, eu vou orar por todo mundo. Já estou enviando todo mundo já. Cada um aqui vai ter uma função, um trabalho, talvez 2, 3, aquilo que Deus tocar no seu coração. Entenda que Deus está te chamando. Não importa a sua idade, não importa o seu gênero, não importa a sua classe social, não importa a sua cor, não importa quem você seja, Deus está te chamando hoje. Amém? Senhor, nós queremos te louvar. Nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi pregada nesse momento, Senhor. E nesse momento também nós queremos te pedir perdão, Senhor, pela nossa negligência. Por muitas vezes estarmos de braços cruzados, por muitas vezes nos acomodar na mesa quando nós podíamos estar somando na vida daqueles que estão ao nosso redor, na vida daqueles que necessitam ser alimentados. Ó Senhor, perdoa a nossa carnalidade, Senhor. Ó Senhor, que as obras da carne não tenham vez em nossas vidas, mas que nós possamos viver no Espírito, andar no Espírito e ser cheio do Espírito Santo, cheio do fruto, cheio dos dons, Senhor. Ó Senhor, para que o Seu nome seja glorificado, para que as pessoas ao nosso redor sejam assistidas. Ó Senhor, e que o Teu brilho reflita na nossa face, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.